O genes não me define mais, minha roupa não me define. Agora eu sou mais, sou aquela que você aponta. Do outro lado tem um homem, com os dentes e sexo para fora. Do outro lado tem a rua escura, vazia. Deste lado tem eu que vejo a rua e o homem. Tem eu, o medo, as pernas que não respondem e a vontade de correr. Dentro de mim tem a rua, o medo do medo, do homem que ainda não me vê. Eu, a rua, o homem. Os dentes, o sexo, dentro de mim, o homem. E o pesadelo às 3h13 da manhã. Vai dizer, teus olhos não me definem mais, tua boca não me define. Agora eu sou mais. O processo de úteros pulsantes foi uma realização muito feliz para a Cia Medusa. A gente viu uma oportunidade de contar histórias que estavam entrelaçadas nas nossas vivências ou nas vivências de outras mulheres, né, que estão nos nossos arredores. A edição do livro, ela teve um processo diferente do que eu estou acostumada a fazer com os meus livros, porque eram escritos vários, de diferentes autoras, e a gente não tinha uma ordem cronológica para aquilo. A gente realmente não pensou em colocar por temática, né? Eles são direcionados por números, não tem nomes, e cada história daquela foi contada por uma ou mais pessoas. Tem poemas que são escritos a 2, 3, 4 mãos, e poemas que a gente não identifica, histórias que a gente não identifica quem mais escreveu ali, porque fazem parte dos nossos processos de criação de texto para a cena mesmo, para os espetáculos. Então, quando eu recebi o material inteiro das meninas, que eu juntei ao material que eu já tinha escrito, eu pensei, não dá para a gente separar uma história da outra, porque cada violência traz uma perspectiva diferente. Então, eu só reordenei de uma maneira que eu achei que ficaria interessante para o leitor e enumeramos individualmente e jogamos para a editora com a intenção de que passasse, né? Criamos uma expectativa daquela espera do retorno. Eu sabia que a editora iria demorar entre 30 a 45 dias para responder, porque era o prazo que eles tinham dado. Mas aí eu já tinha passado com o livro nessa editora, que tinha um prazo igual, mas eles responderam de forma mais rápida, até porque talvez os documentos que eles tinham recebido de outros autores tenham sido mais na segunda vez, que era quando a gente estava tentando ter os pulsantes. Mas aí existia uma demora, né? Existiam as meninas, tu olhou o e-mail, chegou alguma coisa, a editora respondeu. Então, quando chegou a resposta, foi uma alegria imensa. E aí a gente começou a ver o nosso trabalho se concretizando na área da literatura, porque a gente tem o pé firme na dramaturgia, né, no teatro, na cena, mas na literatura foi o Úteros Pulsantes que abriu esse caminho para a gente, sendo que dentro do nosso núcleo de mulheres, todas sabem contar histórias. Nem todas escrevem as histórias, mas todas sabem contar essas histórias. O medo. Olha pra mim. De canto de olho, finge não ver. Se ajeita, muda de roupa, penteia os cabelos. O medo tem um rosto sutil, suave, quente e metamorfo. Dessa vez, se apresenta no êxtase, no fio de sangue e adrenalina. O medo bateu à porta, acendeu um cigarro, tomou o último trago de conhaque e pediu um lenço.
Para o processo criativo do livro, eu já tinha uma escrita pronta. Algumas a gente produziu para o espetáculo, só que como ele foi arquivado, a gente utilizou na composição das poesias para o livro. E aí foi quando Luísa falou comigo, entrou em contato primeiramente, para saber se eu tinha alguma escrita, quantos eu tinha também. Aí eu falei, eu tenho uma pronta. Aí ela, faz mais. Aí eu, pra quando? Aí ela, pra ontem. E a partir daí eu comecei a pensar no que eu podia trazer nas minhas poesias. A que já estava pronta era voltada mais para essa questão do empoderamento da mulher, principalmente quando se coloca, foi feita dos 4, que eu acho bem importante essa colocação. Quando eu fui fazer as outras, eu pensei mais nessa vista da mulher para a sociedade, ou como a sociedade vê a mulher. Ser mulher, descer rios sangrando, dor, afago e cólera, dor, afago e cólera. Chegar aos lábios rosados, quente, alivia, quente, entristece, quente. Chegar aos lábios rosados, alivia, entristece, rio sangrando. A minha experiência no processo de escrita do livro de Úteros Pulsantes deu-se através da história de outra pessoa, da qual é uma mulher trans, e eu me inspirei na história dessa pessoa para que pudesse colocar como a presença de um corpo feminino também, a partir do momento que a pessoa se considera mulher. Então eu quis, de certa forma, reconhecer esse corpo, porque muitas vezes na sociedade isso vem de uma forma muito negligenciada, principalmente quando se trata de um corpo feminino trans, né? E aí eu desenvolvi a narrativa desse poema para o livro através da história dessa pessoa. O processo de criação de Úteros Pulsantes, para mim, ele teve 2 extremos, né? Ele foi tão assustador na mesma proporção que ele foi emocionante. É assustador porque o nosso prazo era muito curto e a gente meio que foi pego de surpresa. Malu, eu sempre costumo dizer, né, que Malu, ela chegou e disse assim, ó, tá aí, são tantos dias, se virem, tchau, beijos de luz, mais ou menos isso. E tinha também a questão da insegurança de, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que a editora vai gostar? Será que vai passar? Então sempre tem esses pontos pra gente. E emocionante porque é uma temática em que eu gosto muito de trabalhar, em que eu gosto muito de falar, né? Falar sobre esse lugar da mulher, sobre as nossas lutas, sobre tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente enfrenta todos os dias, e transformar isso em poesia e transformar isso em literatura é uma forma da gente dar corpo, né? A essas histórias de violência, da violência que sofremos todos os dias. E a poesia, para mim, principalmente desse cunho de protesto, ela é extremamente importante e ela faz com que eu me sinta dentro de algo maior, dentro de um trabalho maior, tendo uma voz dentro da sociedade. Para te espreitar, sugar, respirar. Seja leve e me leve. Renova-me e suga até a última gota. Meu ar é ser livre, ter audácia e me doar. O bom de ser assim é que meu fogo se espalha, rápido, alto e colorido. As tuas barreiras não são árduas para parar. Meu fogo é anseio, desejo. E em uma das poesias eu falo muito nessa questão de mulher bruxa, voltado mais para essa questão também de que a mulher ela gera, ela dá à luz, e mesmo ela tendo esse papel super importante na sociedade, ela não é vista com os bons olhos, caso ela seja mãe solo, né? Quando ela vai para alguma entrevista de emprego, mesmo ela sendo casada, tendo uma rede de apoio, ela não vai servir para aquele trabalho porque as pessoas veem que a mulher ela sempre se doa muito, então ela vai se preocupar muito mais com
a família do que com o trabalho, ela não vai exercer o que ela deveria. Então é sempre visto como isto, colocado neste ponto, que a mulher é frágil e ela não tem capacidade, que é, logicamente, o oposto. Algumas poesias, muitas não, mas algumas poesias, como eu tinha dito anteriormente, eu tinha escrito com Malu para o espetáculo que foi arquivado. E aí, quando a gente foi separar, né, dizer quem foi que fez essa, quem foi que fez aquela, para nomear, porque no livro não tem colocado o nome de ninguém. E a gente ficou muito confuso em algumas, por conta que a nossa escrita eu acho parecida. É um pouco semelhante nessa questão tanto de pensamentos, né, como disse Luana, algumas vezes eu uso mais referências. Malu, ela utiliza muito, as referências dela é mais interna e a minha é mais externa, colocando assim. E aí, essa questão da estrutura gramatical que a gente utiliza, eu acho um pouco semelhante, mesmo que Malu, em algumas vezes, ela troque o sujeito, coloque para o final, e os complementos, né, o verbo e tudo mais, ela coloque para o início, mas a nossa linha de raciocínio é um pouco semelhante e a partir daí a gente fica confusa quem escreveu o quê. E quando a gente pega para escrever para espetáculo também, a gente fica um pouco confusa porque quem escreve mais é eu, Malu e Luana. Essa questão da escrita para as meninas irem para o palco, né? Mas, no mais, a escrita criativa voltada para o livro foi tranquila. Um pouco de pressão por parte de Malu, sim, porque a gente estava com tempo curto, mas foi tranquilo porque a gente pensa muito nessa questão de mulher para mulher e como ser mulher. Para mim, ter um livro publicado sempre foi algo muito distante. E daí, quando o Malu colocou no grupo, vamos fazer um livro para Cia, com as nossas vivências, com os nossos poemas que a gente já tinha de espetáculo, teve toda a construção, mas quando o livro físico chegou, que a gente foi abrir a caixa, que viu o livro lá, tudo bem bonitinho, foi muito gratificante. E assim, é uma coisa inexplicável, porque eu não imaginava que a gente poderia ter um livro lançado. Nossa, foi muito, muito bom mesmo. Existe uma sensibilidade de falar sobre a história de alguém, porque todas as histórias que estão escritas no livro de Úteros Pulsantes se dão pelas nossas próprias narrativas sobre quem somos. E você trazer a história de alguém, um corpo que de certa forma está em construção. A montagem para o lançamento do livro não foi algo simples para mim. Saber cada processo, de como ele foi criado, me deixava nervosa. Montar o cenário era algo único, mas foi maravilhoso. A gente conseguiu. Teus olhos não me definem mais, tua boca não me define.